Uma boa noite a todos, a todas as pessoas que nos assistem hoje. Essa sessão solene é a primeira sessão solene de 2016, na qual eu dou uma boa noite a todos os presentes. E gostaria de saudar a presença do senhor prefeito Paulo Badanoski, do vice-prefeito e provedor Décio Lenharo, o senhor homenageado Dr. Eduardo Moioli. E saudar todas as autoridades presentes, em especial aí André Marques, vereador de Bocaina, Carlos Alves, secretário do Meio Ambiente de Osasco, e a Thelma Gobi, vereadora de Bauru, e na qual também agradeço a todas as autoridades presentes, da Secretaria da Cidade, do município, e a todos assim que nos assistem hoje essa sessão solene. Eu invocando a presença de Deus, eu gostaria de fazer a leitura da Bíblia. Eu vou ler Provérbios 3, de 1 a 12. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundante, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes de sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Palavra do Senhor. Essa sessão solene de hoje, no dia 14 de maio, é uma sessão solene que destina o título de cidadão arealvense ao senhor Dr. Eduardo Moioli. Então, vamos convidar a comparecer à mesa o senhor prefeito municipal Paulo Badanoski, na qual convido a nos sentar presente. Convido também o vice-prefeito e provedor Décio Lenharo a nos fazer parte da mesa. E o homenageado Dr. Eduardo Moioli a fazer parte de nossa mesa. Pela honra do título de cidadão arealvense que concede ao senhor Dr. Eduardo Moioli, a fazer parte da mesa hoje, nesta sessão solene, de um dia tão gostoso como foi hoje, um dia maravilhoso, eu gostaria de pedir ao senhor Dr. Eduardo Moioli a fazer a sua biografia. Fique à vontade. Agora sim, muito boa noite. Estou lisonjeado pela presença de todos vocês. Aqui as autoridades presentes. Senhor prefeito Paulo Badanoski, mais do que uma pessoa amiga, quase um irmão. Demais autoridades, James Gomes,
que patrocinou esse privilégio para que eu pudesse hoje estar aqui, uma menção especial. Demais senhores edis, vereadores, enfim, a todos que aqui se deslocaram, eu agradeço de coração. E, como é de praxe, eu tenho que falar algumas coisas sobre a minha pessoa. Então eu vou procurar ser o mais conciso e o mais objetivo possível. Eu sou Eduardo Moioli, nascido em Curitiba, estado do Paraná. Completei agora dia 7, 60 anos. E meu pai era médico. Minha mãe, que era uruguaia, era do lar, sempre trabalhou em casa. E de Curitiba, como meu pai trabalhava no Exército, era médico, capitão do Exército, ele se deslocava muito e acabou parando em Osasco, porque em Osasco existe uma sede de exército muito importante chamado Quitaúna. E para lá ele foi, no momento, na década de 60, onde a cidade era muito pequena, e fez a sua vida lá. Depois abandonou o exército e continuou a trabalhar na área médica de forma privada, onde lá, por 3 legislaturas, foi vereador, chegou a ser presidente da Câmara e secretário da Saúde. Minha mãe sempre cuidando das coisas do lar, enquanto eu ia crescendo e ia estudando. Fiz meus primeiros estudos na cidade de Osasco. Depois o colégio fiz no colégio chamado Objetivo, em São Paulo. Sou formado na primeira turma do Colégio Objetivo de São Paulo, lá na região da Paulista. E na sequência, não sabia muito bem o que fazer. Meu pai queria que eu fosse médico, todo mundo queria que eu fosse médico, e eu, só para contrariar, não fiz vestibular para médico. E acabei fazendo vestibular para engenharia industrial, onde eu estudei 2 anos na FEI de São Bernardo. E acabei vendo que não era bem aquilo que deveria ter feito. Dei a mão à palmatória e fui fazer um cursinho de última hora e prestei concurso para medicina. E em 1976, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, tive o prazer de ir lá estudar e lá me formar. E na sequência na Unicamp, onde fiz a especialização de cardiologia. Voltei para Osasco, trabalhei bastante, mas em 94, devido à situação do país, a insegurança, que já naquela época era uma coisa muito comum, e já muitos familiares meus e filhos já tinham tido problemas com roubos e coisas assim, eu acabei emigrando para Portugal. De 94 a 2013, trabalhei em Portugal, na cidade de Cascais, perto de Lisboa. E pensei sinceramente que não voltaria mais para o Brasil, porque as coisas estavam indo muito bem lá. E inclusive em 2003, na Segunda Guerra do Golfo, eu fui médico voluntário por uma associação chamada Associação Médica Internacional, e trabalhei na fronteira entre o Iraque e a Jordânia, recebendo as pessoas que provinham do Iraque, fugindo da guerra. E fiz outras coisas muito bacanas lá na minha área de cardiologia e também da medicina geral. E realmente estava muito tranquilo, achando que realmente não voltaria mais. Entretanto, como sou filho único, minha mãe já tinha o pai falecido, e minha mãe estava no Uruguai, em Montevidéu, com problemas de saúde importantes, e não estava sendo bem cuidada, e também eu já estava com muitos problemas de poder gerir as minhas coisas no Brasil. Eu tinha que vir 4, 5 vezes ao Brasil por ano para poder gerir as coisas, e não conseguia, porque tinha que ficar pouco tempo e não conseguia fazê-lo. Então, juntando a questão da mãe, que precisava de mim, juntando a questão da administração da minha vida aqui no Brasil, eu acabei voltando. E como é que eu fiz essa estratégia? Eu prestei um concurso em 2013 para Araquari, Santa Catarina, para uma vaga de cardiologia. Passei no concurso e vim para o Brasil em setembro de 2013, na esperança de ser contratado. Passaram-se as semanas, nada de contrato, e eu precisando trabalhar urgentemente.
Aí que eu, por acaso, comprei um jornal, Estado de São Paulo, e a Marilena, mas não sei se ela está aqui ainda, tá? A Marilena colocou no jornal um anúncio precisando de médico para trabalhar aqui na cidade. Só que não colocou o nome da cidade, só o telefone. Eu liguei, marcamos uma entrevista e vim aqui para Arealva, onde fui recebido no dia da entrevista pelo prefeito Paulo Padanowski. Fui recebido em seu gabinete, à mesa dele, com as outras autoridades. Eu lá com a minha pastinha, meu currículo, sentado ali à ponta da mesa. Fiquei muito lisonjeado, nunca tinha recebido tamanha honraria de ficar perto de autoridades de uma cidade para poder pedir um trabalho. O senhor prefeito leu o currículo, achou que estava interessante e já comecei a trabalhar. Uma semana depois do trabalho, fui para Montevidéu, busquei minha mãe, trouxe para cá. E uma semana depois veio a convocação de Araquari para que eu assumisse o trabalho lá em Santa Catarina. Mas aí eu já tinha trazido coisas, já tinha trazido a minha mãe, já não podia mais, não era possível mais fazer essa mudança. E acabei ficando em Arealva. Essa é a história do porquê que eu vim aparecer em Arealva. Não conhecia, essa região também não é uma região que eu conheça bem, mas a verdade é que aqui estou e desses 2 anos e meio para 3 anos que aqui estou, fiz um rol de amizades numa velocidade muito grande, não só na cidade, como aqui nas cidades circunvizinhas. Tenho tido a possibilidade de desenvolver o meu trabalho de forma muito boa, que causa extrema satisfação e penso que também que causa satisfação às pessoas, aos usuários desses serviços. E culminando agora com esta homenagem, que eu acho que está para além da minha capacidade, mas que eu aceito de bom grado e com muito orgulho. E terminaria dizendo que, por curiosidade, que eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de lidar com o calor. Isso foi sempre um problema para mim na cidade, que inclusive levou-me algumas vezes a cogitar de desistir, falar não aguento. Só que houve uma coisa que me fez superar isso. Ou seja, essa minha dificuldade de lidar com o calor foi suplantado pelo calor das pessoas de Arealva. Ou seja, o calor do coração das pessoas de Arealva para comigo fizeram com que eu pudesse suplantar e superar essa minha dificuldade. E hoje já está completamente absorvida e eu consigo gerir isso da melhor forma. Eu termino agradecendo de coração. Esse tipo de homenagem, de lisonja, faz com que a minha responsabilidade para com a cidade aumente exponencialmente. E eu espero estar à altura e poder corresponder e dar à cidade aquilo que a cidade merece, aquilo que a cidade realmente deve ter em termos de oferta de recursos para a saúde e não só. Eu espero de alguma forma ser protagonista nesta nova história de Arealva. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe, ilumine e guarde. Muito obrigado, doutor Eduardo. Belas as palavras. Convido agora, no momento da sessão, o senhor prefeito Paulo Padanowski a discursar sobre o que fique à vontade suas palavras. Som. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de saudar nosso presidente da Câmara, o Anderson, em nome do qual aproveito para saudar todos os demais vereadores presentes, assim como as pessoas, vereadores, doutora Thelma, e temos um amigo nosso, Júlio, de André Bocaina. E os demais amigos que estão aqui, que na noite de hoje nos ajudam a abraçar essa pessoa tão querida que é o doutor Eduardo. Somando-se a ele, rendo aqui também os nossos agradecimentos fraternos de
imensa gratidão aos trabalhos que vem demonstrando, o carinho que vem demonstrando pela nossa cidade também, um comprometimento muito grande, como se fosse cidadão também, senhor presidente arialvense. Trata-se do Dr. Joel, que está aqui conosco, doutora Aida, né, que vem no momento que a população de Arialva, não só de Arialva, como todo o país, precisa dos préstimos desses valorosos profissionais. Parabenizo você, James, porque você é o perfil da pessoa credenciada a solicitar essa homenagem. Porque nós o conhecemos, conhecemos a vossa honrosa família e conhecemos também a sua humildade, a pessoa simples, humilde que você é. Tenho certeza, doutor Eduardo, que o trabalho que vocês, médicos, vêm desenvolvendo em nosso município, bastante pessoas estariam aqui para dar esse abraço em vocês. Porque o atendimento médico abrange todas as categorias e as faixas sociais. Não vou me prolongar, porque falar de Eduardo, difícil, mesmo porque ele tem certeza disso, ele sabe da amizade e o carinho e o apreço que eu tenho por ele. A responsabilidade que ele assumiu perante a comunidade, todos nós atestamos. Fica, Eduardo, hoje um batismo. Hoje nós sabemos o grau de influência e de carinho que você tem pela nossa cidade. Assim como, meses atrás, sepultou aqui, em nosso solo, a senhora, sua mãe. E já era um sinal de gratidão, de ternura, para a qual o senhor sempre, todo dia, faz questão de externar a essa comunidade tão querida que é a nossa cidade de Arialva. Aqui, os amigos que hoje se encontram, ratificam, James, essa sua proposta. É uma proposta bem orientada e muito bem estudada. Ser cidadão arialvense, não vou dizer que é mérito de poucos, não, mas são aqueles poucos que são julgados sobre a ótica da população. Quando algum vereador declina o nome de uma pessoa, é porque realmente é uma indicação relevante para o bem da comunidade. Parabéns. Arialva hoje lhe abraça e lhe agradece o que o senhor tem feito pela nossa comunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Continuando nossa sessão solene, eu gostaria de pedir ao senhor vice-prefeito e provedor da Santa Casa, Décio Lenharo, que provesse as palavras ao senhor Dr. Eduardo. Saudar nesse momento o presidente da Câmara, Anderson, também todos os vereadores aqui presentes, o excelentíssimo senhor prefeito Paulo Padanowski, a diretora da Saúde, Marilena, diretora da Educação, Vera, o vereador de Bocaina, o senhor André, Carlos Marques, secretário do Meio Ambiente de Osasco, Dr. Rubens, cidadão arialvense, que há poucos dias recebeu também um título de cidadão, e a doutora Thelma, vereadora de Bauru. Também saudar com carinho o nosso médico Dr. Joel, que está aqui conosco, médico residente, e a doutora Aida, que há muito tempo já está aqui, mais de ano, também atendendo os arialvenses. E também saudar
a todos os funcionários da Santa Casa dos Postos de Saúde de Arealva. E, por último, o nosso querido homenageado, Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, para nós é uma grande satisfação tê-lo aqui hoje recebendo esse título de cidadão arealvense. Foi outorgado pela Câmara a pedido do nosso vereador James de Oliveira. Um pedido muito importante de cidadão arealvense para essa pessoa, Dr. Eduardo, que há alguns anos já está aqui conosco. Dr. Eduardo, esse título de cidadão arealvense não... Vamos dizer que não seja de hoje que o senhor está recebendo. Pelo primeiro dia que o senhor veio em Arealva, nós já consideramos um cidadão arealvense. E ainda mais, doutor Eduardo, nós percebemos o seu atendimento como médico em nossa cidade. Atendimento nos postos de saúde, atendimento na Santa Casa, de qual eu sou provedor e testemunha dos trabalhos que esse homem vem fazendo em nossa Santa Casa e posto de saúde de Arealva. Nós soubemos há dias atrás que o senhor iria embora para Santa Catarina. Na verdade, foi mesmo para prestar um serviço lá. Não só eu, como o povo de Arealva, sentiu-se muito, mas logo mais voltou atrás e está atendendo os nossos amigos de Arealva. Isso para nós é um orgulho, doutor Eduardo. E nós sabemos ainda que o carinho que o senhor faz, o carinho que o senhor tem em atendimento pelos seus pacientes. Nós sabemos e temos testemunha de muitas pessoas, eu como provedor, tenho capacidade de dizer isso para o doutor Eduardo. E ainda não é bem pesquisa que a gente se faz, mas se depara com todos e todos os dias. Que na Santa Casa, por todos os dias que passa, eu converso com muita gente. E ali a gente vê o que se fala de doutor Eduardo. Doutor Eduardo, o amor que o senhor tem pelos seus pacientes de Arealva e por seus amigos, isso nunca mais irá acabar. Ainda mais como cidadão arealvense. Doutor Eduardo, quando se trabalha, quando se faz um trabalho para a comunidade, é com grande amor. Isso que é o interessante, apenas não faz pelo dinheiro, mas faz pelo amor. Nós percebemos há anos que o senhor está aqui em Arealva. E tenho ainda uma passagem da Bíblia que se diz sobre amor. Se eu tivesse o dom de profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tivesse fé a ponto de transbordar montanha, mas se não tiver caridade e amor, eu não seria nada. Assim também, doutor, o senhor está a par com essas palavras da Bíblia de Corinto. Ainda mais, se gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse meu corpo a chamas para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, de nada serviria. Isso é importante, doutor Eduardo, que eu falo de coração e não apenas de palavra. E nós gostamos que o senhor continue conosco, fazendo e prestando esse amor à nossa comunidade. E ainda mais, doutor, posso ainda sair um pouquinho fora para falar a respeito da Santa Casa de Arealva, a qual o senhor faz parte. E o senhor é o diretor clínico de nossa Santa Casa. É um homem de capacidade, um homem de coragem e um homem de amor pelos seus trabalhos. A Santa Casa de Arealva, juntamente com o senhor, que nós temos mais 2 médicos aqui muito queridos, doutor Joel e doutora Aida, o atendimento é perfeito. Nós temos apenas que ser elogiado. Temos muitas cartas e muitas pessoas que vêm pessoalmente para agradecer o atendimento das Santas Casas. Mas isso não depende de mim, provedor, depende dos médicos que fazem um bom atendimento. E principalmente o senhor, doutor Eduardo, tem feito um atendimento correto. E nós sabemos ainda que essa Santa Casa, às vezes, poderá ter alguma crítica pelos seus trabalhos, mas pela falta de finanças. Que isso não é somente a Santa Casa de Arealva, mas são todas as Santas Casas que estão nessa situação. Nós temos ainda uma grande cobertura do prefeito de Arealva, que repassa as verbas, mas não temos verbas federal e nem verba estadual, e nem sequer um deputado ainda fez alguma coisa por Arealva, em partes da Santa Casa. Fiz sim pela prefeitura, mas não para a Santa Casa. Então a nossa salvação é a prefeitura de Arealva, o senhor prefeito que está aqui, que tem recorrido com todas as suas forças. E mais ainda, nós temos feito muitos eventos
aqui na Santa Casa, arrecadando-se dinheiro para poder manter. Isso é prova nossa e doutor Eduardo, que é diretor clínico também. Mas nós agradecemos também ao senhor prefeito, que tem socorrido nas horas mais difíceis. Isso é muito importante. E continuaremos, doutor Eduardo, tocando os seus trabalhos, às vezes recebendo bastante elogio, mas recebendo algumas críticas, como nós recebemos há dias atrás. Mas essas críticas para nós não vai derrubar e nem fechar as portas da Santa Casa, doutor. Por vocês que estão aqui médicos, por mim, provedor da Santa Casa, pelos funcionários da Santa Casa, essa Santa Casa não irá fechar, como tive umas respostas de algumas pessoas de Arealva, que deveria ser fechado porque não está mantendo certo. A Santa Casa de Arealva tem 4 portas para ser entrada, e essas portas não se fecham. Principalmente a porta de entrada, recebe a todos, pobres, ricos, de cor, ou seja, quem for. Aqueles que precisam são socorridos pela Santa Casa de Arealva. E nós sabemos o carinho que tem esses médicos, o carinho que tem as enfermeiras e todos que prestam para o povo de Arealva. Isso é muito importante e nós continuaremos. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa contra a Santa Casa de Arealva, nós estaremos juntos, médicos, enfermeiras e funcionários. Isso nunca vai acontecer em Arealva. Pode sim, às vezes, atrasar um pagamento, como tenha acontecido, mas os seus trabalhos vão continuar com toda a força dos nossos médicos e também as nossas forças. Enquanto eu sou provedor, estarei aqui juntamente com vocês para lutar que isso não se feche e que seja atendido do melhor modo possível, mesmo que seja com grandes dificuldades. Doutor Eduardo, eu lhe dou os parabéns hoje pelo título que está recebendo. Mas já disse antes que o primeiro dia que o senhor pôs o pé em Arealva já era um cidadão arealvense. Isso eu gosto de dizer e afirmo, pelos seus trabalhos e pela sua honestidade. Então o senhor continua e hoje lhe dou parabéns por esse título que está sendo recebido. Parabéns, doutor Eduardo, e continue conosco, porque o povo de Arealva te adora e gosta muito. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de deixar a palavra livre aos senhores vereadores e às vereadoras, na qual gostaria de agradecer também ao homenageado Dr. Eduardo Moioli. Boa noite, senhores vereadores, prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, público presente e autoridades que estão aqui hoje. Não vou me lembrar falar o nome de todos, mas muito obrigado pela presença. Eu, com muito orgulho e com muito carinho, eu tenho, por eu ter pedido esse título de cidadão arealvense para o Dr. Eduardo, por eu ter conhecido ele, a pessoa que ele é, e o que ele vem fazendo por Arealva. Alguns comentários vieram até mim, que se não era muito pouco tempo por ele estar aqui, para a gente ceder esse título de cidadão arealvense para ele. Eu, sendo cidadão arealvense desde quando eu nasci, sendo vereador da cidade, respondi assim: cidadão arealvense não é aquele que faz muito tempo que está aqui, e sim aquele que faz o bem para a cidade. E eu tenho orgulho em dizer, doutor, que o senhor só fez o bem para a nossa cidade. Você é uma pessoa muito querida, honesta, trabalhadora, e pelo esse pouco tempo que eu te conheço, sei que só vai fazer o bem para a cidade, e é o que eu desejo para a cidade que eu nasci, e que, se Deus quiser, vou morrer aqui. Muito obrigado, parabéns, doutor. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente, senhor Eduardo, vereadores, vereadora, ao público presente, às autoridades. Eu quero parabenizar o senhor com muito carinho, doutor Eduardo, pelo esse título de cidadão
que se fosse uma coisa que às vezes tivesse oportunidade de um dia falar para o senhor sobre a pessoa do senhor, que estou falando hoje com poucas palavras, simples, mas por todo o carinho que o senhor dá para a gente, a dedicação, o amor, e é isso que eu tenho que falar. Obrigada por tudo, tá? Obrigado. Abraço, Deus te abençoe. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite às autoridades, vereadores, vereadora, presidente da Câmara, prefeito, Decinho, vice. Então, falar do Dudu é complicado, né? Mas tem que falar. Quando nós conhecemos, eu tive o grande privilégio, né? Privilégio de conhecer o doutor Eduardo também, no mesmo dia, lá, dia 3 de outubro, né? De 2013, uma reunião com o prefeito, né? Como o assessor nosso de imprensa não estava lá, o prefeito convidou para tirar as fotos deles lá. E eu fui, como Deus sempre coloca as coisas na hora certa, no lugar certo, eu estava lá, né? Xereteando. E então começou a reunião deles lá, eu fotografando, né? Mas prestando atenção no assunto deles. Quando ficou tudo certinho, né? O doutor Eduardo falou para o prefeito que ele tinha um probleminha, que ele precisava ser resolvido para ele poder vir para a cidade, com mais urgência possível, né? Que seria a Dona Loma, a mãe dele. Desculpa, gente. E eu me ofereci, né? Eu falei, não, doutor, se o problema do senhor vir para a cidade, que a nossa Santa Casa está realmente precisando do médico com urgência, eu cuido da mãe do senhor, pode trazer, né? E foi isso, né, Marilena? Está de prova aí. E ficou assim. Então, o doutor foi, né? Ficou tudo certo, já corrimos atrás de casa para ele, né? E ele veio, e eu fiquei lá ansiosa, né? E esperando o telefonema para que ele ia chegar com a mãe, a mudança, né? Arrumamos casa. E me ligaram. E eu fui, cheguei lá tudo, as coisas lá, as caixas de mudança, né? Aí eu, super tímida, ele, Ju, como nós vamos fazer? Eu falei, não, doutor, não se preocupe que eu sou uma graneira, mudar é comigo mesmo. Falei, cuida da mãe do senhor e deixa o resto comigo. Coloquei todas as coisas em ordem, ficou tudo bacana, né? E depois ele já foi para a Santa Casa. Eu acho que uns 3 dias sem ver o patrão, porque ele ficou na Santa Casa, eu fiquei lá cuidando da avó, né? E depois, dias depois, conversando aqui com uma funcionária nossa da Câmara, a Thalita, ela me falou da Tuta. E nós ficamos juntos, né, Tuta? Tempo, cuidando da avó. E foi isso, foi muito bom. E nós só temos a agradecer até a Tuta, ficamos juntos quase 2 anos cuidando da avó, o Du trabalhando, muito querido pela cidade, pela população, por nós, né? E sempre muito bom com a gente, né, Tuta? Sempre tratou a gente, nossa, nem parecia patrão, nunca, sempre deixou a gente super à vontade. No dia do salário, então, né, Tuta? Acho que nós nunca vimos um salário tão gordo na nossa vida, né? Saímos cantando vitória. Primeiro salário nosso, falei, tudo dá até pra gente viajar. Vamos deixar o... E, enfim, só falando para vocês verem o quanto essa pessoa é especial para a gente, né? Deu trabalho para a gente, né, Tuta? E o que nós podemos fazer, fizemos por ele, pela a mãe dele, foi de coração. Precisasse fazer 1 milhão de vezes, a gente fazia do mesmo jeito, né? Hoje ela está com Deus e nós cuidamos muito bem dela, Du, pode ter certeza. Eu, a Tuta, cuidava dia e noite, né, Tuta? E foi com muito carinho, porque você merece. Você merece tudo isso. Agradeço até ao vereador James por ter tido essa iniciativa de dar esse título para você, porque se tem uma pessoa que merece esse título na nossa cidade hoje é você. Pelo seu carinho que tem pela cidade, pelos pacientes, deve ter alguma Miriam, né? A Miriam sabe lá, 40 pessoas por dia, né, Miriam? Ele chega em casa 3, 4 horas sem almoço, vai almoçar. De madrugada, o celular toca, ambulância passa
Nunca eu vi o Du reclamar de ter que sair de madrugada para levar paciente ou para atender na Marilândia, de quinta-feira, ele atende 30 pessoas também. Nunca ouvi ele reclamar. Então, uma pessoa que faz isso, porque faz de coração mesmo, um amor à cidade, então mais que merecido. Tá? Só tenho a agradecer a Deus por ter colocado ele nas nossas vidas e na nossa cidade. Tá, Du? Muito obrigado, tá? Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito Paulo Padanowski, aos nossos amigos vereadores, às autoridades presentes, a todo mundo presente aqui, que são nossos amigos arielvenses. Eu queria parabenizar o doutor Eduardo pelos relevantes serviços que ele vem prestando na nossa cidade, não é de hoje, como vai em Jacuba também. Atende todo mundo bem lá, que todo mundo adora ele. E eu queria deixar os parabéns para o senhor, por esse título que o senhor recebe em Arialva, de coração, de nós todos os vereadores aqui e do prefeito Paulo Padanowski. Muito obrigado, doutor. Uma boa noite às autoridades sentadas, novos vereadores, prefeito, vice-prefeito, doutor Eduardo, as autoridades presentes, os amigos arielvenses. Eu queria fazer das palavras do James e dos outros vereadores a minha palavra também, que o senhor é um bom médico, bom amigo, visita muitos pacientes pelas casas que a gente sempre fica sabendo, e dizer parabéns que o senhor é merecedor do título. Eu, como presidente, também gostaria de agradecer ao senhor doutor Eduardo, agradecer aí na presença do prefeito, os vereadores, vice-prefeito Décio, na qual hoje nós concede a autoria do vereador James a entrega do título de cidadão ao doutor senhor Eduardo Moioli, e agradecer, doutor, essa na qual eu acho que ainda vai aumentar muito mais a nossa convivência com o povo de Arialva. Obrigado e tenha boa sorte na nossa cidade. Eu gostaria agora de pedir ao senhor vereador James, o autor do decreto, fazer a leitura do decreto de número 1, de 2 de fevereiro de 2016, que concede título de cidadão arialvense ao senhor Dr. Eduardo Moioli. Decreto Legislativo número 1, de 2 de fevereiro de 2016. Concede título de cidadão arialvense. Autoria, vereador James Gomes de Oliveira. O presidente da Câmara Municipal de Arialva, nos termos do artigo 15, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Arialva, de acordo com o que foi deliberado em plenário, na sessão ordinária do dia 1º de fevereiro de 2016, mediante indicação do nobre vereador James Gomes de Oliveira, decreta e promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido título de cidadão arialvense ao senhor Dr. Eduardo Moioli, como homenageado da comunidade arialvense pelos relevantes serviços prestados à área da saúde de nosso município. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Arialva, 2 de fevereiro de 2016. Anderson Pontes Jorge, presidente da Câmara. Eu gostaria de, no momento desta sessão solene, entregar e convidar o senhor vereador James, mais o doutor senhor Eduardo Moioli, prefeito, vice-prefeito e nós vereadores, a entregar a placa ao homenageado.
saúde, entendeu? Está presente hoje aqui, ajudando a homenagear. E convida ela, assim, se as portas estão abertas para prestar serviço. Agradece ela. Eu vou agradecer no final. No momento final da sessão, eu gostaria também de convidar a vereadora Maria, na qual saúda a vereadora Julineide e a primeira-dama Solange, a entregar um ramalhete de flor à nossa companheira do Dr. Eduardo e assim vereadora Julineide. Você? É uma forma de homenagem da Prefeitura e da Câmara à senhora companheira do Dr. Eduardo Moioli, que nos faz presente à Câmara, vereadora. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que nessa sessão se fez presente, aos vereadores, às vereadoras, na qual concedeu o seu voto ao decreto, aprovou e hoje está presente. Gostaria de agradecer a presença do prefeito Paulo Padanoschi, do vice-prefeito e provedor Décio, e na qual agradeço também ao médico Dr. Joel, doutora Aida e a doutora Thelma, na qual também trabalhou em nosso município e está de portas abertas se quiser participar de novo junto conosco. Eu gostaria também, a Ju lembrou de uma forma formal muito bem lembrado, se algum dos convidados quiser também fazer uma homenagem ao Dr. Eduardo, fique assim com as suas palavras. Boa noite, amigas e amigos. Olha só, eu aqui, é a terceira vez que venho à Arealva, já dando uma de entrão aqui, hein? Mas é uma oportunidade especial essa noite, de estar aqui nesse momento, senhor prefeito Paulo, provedor, todos os vereadores. É um momento especial em que vocês estão homenageando um amigo meu de longa data, né? Uma pessoa especial na minha vida, e quero aqui lembrar o período que o Dr. Eduardo morou na minha cidade, na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. A gente se conheceu lá, militamos juntos politicamente, que aqui não foi dito em nenhum momento, mas o doutor Eduardo, ele é o presidente do Partido Verde de aqui de Arealva, do Diretório Municipal de Arealva. Eu estou aqui também com o vereador nosso de Bocaina, é o André Marques, e eu sou membro da direção estadual do partido, e então eu quero homenagear também ao Eduardo, em nome do nosso partido. Para a gente isso não é surpresa, né? Especialmente para mim. O doutor Eduardo, em Osasco,
Ele contou aqui a biografia dele, que ele nasceu no Paraná, né, em Curitiba, viveu na Europa há muitos anos, mas sempre estava de volta aqui ao Brasil, a Osasco, onde ele tinha sua vida organizada, e sempre a gente se reencontrava. E em Osasco, o doutor Eduardo é essa pessoa também querida da comunidade, né? E hoje a gente vê que as pessoas que têm um exemplo para a gente, e aqui foi falado tanto em amor e dedicação, né? É um pouco raro a gente ver isso, né? As pessoas hoje estão muito voltadas só para a questão material. Coloco isso à frente de tudo. Então, eu sou gestor público hoje em Osasco, eu sou secretário de Meio Ambiente, já estou no 12º ano na administração municipal, terceiro governo lá que eu faço parte, representando o meu partido e administrando uma equipe de 250 funcionários, só da minha secretaria. A Prefeitura de Osasco hoje é a 5ª maior cidade do estado de São Paulo, uma população de 800 mil habitantes, e a gente, na lida com os trabalhadores, com os funcionários, com a própria comunidade, a gente vê que as pessoas pressionam muito e o vínculo afetivo fica em segundo lugar, em segundo plano, né? E o doutor Eduardo coloca isso como uma coisa fundamental na vida dele. Primeiro plano da vida dele. A questão material vem depois, né? E isso é muito interessante e é um exemplo para todos nós. Então, Eduardo, eu quero externar aqui de novo, né, a nossa admiração por isso. Você é merecedor dessa homenagem aqui. E eu, andando com você nessas 3 vezes que eu vim aqui a Arealva, e que eu já virei um maior divulgador dessa cidade, né? Inclusive, eu montei na minha cidade um orquidário com as orquídeas produzidas aqui no orquidário Bom Senhor, né? Bom Jesus. Como é que é, seu Mário? O seu Mário estava aqui agora. Bom Senhor. O orquidário Bom Senhor, que eu levei as orquídeas daqui. Inclusive, amanhã eu vou levar mais um pouco. E tenho sido um grande divulgador. E também aqui eu tive a oportunidade, a satisfação de ver o Rio Tietê limpo. O Rio Tietê, na Grande São Paulo, é um canal de esgoto, né? E aqui, praticamente menos de 400 quilômetros depois da capital, a gente vê o Rio Tietê limpo. Isso é uma grande alegria para a gente, e eu tenho batalhado muito na minha cidade e na região metropolitana toda, motivando os companheiros do Partido Verde, a sociedade em geral, a lutar pela despoluição do Rio Tietê na Grande São Paulo. Isso é uma coisa simples de se conseguir. Basta retirar o esgoto domiciliar que é despejado nos córregos da nossa região e que são afluentes do Rio Tietê. Tem que ter um grande investimento, mas isso tem que ser colocado como prioridade, e hoje não é prioridade do governo do Estado, que tem essa competência, tem essa responsabilidade, que despoluir rios não é responsabilidade dos municípios, aqui em São Paulo, que tem a Sabesp, que faz a gestão, né, de infraestrutura, de esgoto e de fornecimento de água tratada. Então nós temos que batalhar muito lá, e eu gravei imagens aqui, levei para lá e mostro sempre, né? Então vocês têm aqui uma coisa muito preciosa, que é o Rio Tietê, né? E eu fui conhecer aí a prainha que o prefeito Paulo deu uma revitalizada e que vai ser entregue agora, né, prefeito? E quero ver, inclusive, se eu organizo mais à frente uma caravana lá de osasquenses, principalmente de jovens, para vir aqui passar um fim de semana, curtir a prainha e ver o Rio Tietê limpo,
para incentivar, né, as novas gerações a lutar por isso, para que o Rio Tietê, na nossa região metropolitana, na nossa cidade, onde ele tem um curso de 6 quilômetros apenas, seja uma fonte de vida e não uma fonte de morte como é hoje. Então, eu quero parabenizar a comunidade, todos vocês, por essa noite especial, por essa homenagem, as autoridades aqui, a vereadora Ju, que é companheira do nosso amigo. Então, um grande abraço a todos e parabéns a todos vocês. Boa noite. Mais alguma autoridade presente gostaria de chegar até o púlpito? Fique à vontade. Encerrando, vai. Boa noite a todos. É um prazer ser testemunha desta noite. E eu quero aqui repetir uma frase que eu já te disse lá em Jacuba, junto com os nossos amigos de Jacuba, do escritor maravilhoso Saint-Exupéry. Tu te tornas responsável por aqueles que cativas. Você nos cativou, você é responsável por nós. E é um prazer tê-lo como amigo. E passando pelo meu bairro, pela cidade, quanto o povo te ama, te venera e se sente privilegiado de ser atendido por você. Amanhã a igreja celebra a descida do Espírito Santo, Pentecostes. E nós temos certeza que Deus te deu um dom maravilhoso, a sabedoria. Que Deus te proteja, te ilumine, e em nome de todos os seus amigos, de pessoas simples do povo como eu, o nosso muito obrigada. Mais alguém gostaria de conceder a palavra? Eu agradeço a presença de todos vocês, às autoridades, às que nos prestigiam nessa sessão solene, de título ao cidadão Dr. Eduardo. Agradecer aos vereadores novamente, ao prefeito, e declarar encerrada a presente sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Deixa ela desligar. Ali, pode você desligar. Vai falar, Du. O Du vai falar? Fala aí. Espera ela desligar. Desligou?